Sejam bem-vindos ao primeiro podcast da Porto Life Consórcios. Então a gente está aqui com um dos nossos supervisores hoje, que é o Rafael. Então a gente vai entender como que foi a jornada dele, primeiramente entrando no consórcio, depois a gente vai entrar em alguns pontos técnicos e depois terminar com algumas perguntas e respostas, beleza? Então seja bem-vindo. Opa! Primeiro episódio, tá com responsa, hein? Vamos lá. Primeiro, a gente, como eu disse ali para eles, como que foi a sua entrada no consórcio? Porque, né, a gente sabe que você ascendeu muito rápido aqui dentro da empresa, mas como que foi sua entrada, como foi seus primeiros passos ali? Eu acho que o consórcio, a primeira instância, assim, eu achava que era um desafio muito grande de vender. Mas conversando com os próximos mesmo, contato e vendo muito aqui na prática como toda equipe faz, a gente começa a entender que todo mundo hoje tem um objetivo, né, ligado ao consórcio. Hoje o consórcio não é só o dinheiro mais barato do mercado, como é a melhor forma de você pensar no futuro. Seja para comprar um imóvel, seja para fazer um investimento, trocar de veículo. E aí eu comecei a ver isso. Quem do meu relacionamento hoje, cara, não quer trocar de veículo, não quer comprar um imóvel. Então eu acho que isso daí foi o pontapé inicial aí para dar o resultado que deu. Entendi. Então, tipo assim, meio que você entendeu uma dor que é da maioria da sociedade brasileira, que é você conquistar as coisas, né? Porque querendo ou não, hoje o brasileiro, ele tem um poder de compra baixo e o consórcio, ele realmente dá o poder de compra, né? Que é mais ou menos isso. Exatamente. Só que assim, eu acho que o consórcio também é maturidade, cara. Eu tive exemplos de amigos que fez consórcio antes de eu conhecer o consórcio, né, como era realmente, como antes de entrar aqui, e eu nunca optei pelo consórcio. Sim. Porque aquilo ninguém quer consórcio hoje em dia, né? Mas a verdade é que a pessoa não conhece, não sabe como funciona. Eu vi o consórcio padrão da minha esposa, né? Minha esposa é gerente do Itaú. Então, minha esposa geralmente falava, eu vendi um consórcio hoje para conseguir uma taxa melhor para o meu cliente. Vendi um consórcio hoje para ele me ajudar a pontilhar ali, a gente vai pegar sexta-feira de folga. Então, eu vinha na troca de favor, eu não via como algo que realmente fazia sentido. Era um produto, né? Exato. Realmente. E você disse que sua esposa é gerente do banco. Você acha que muito da má visão do consórcio vem por conta do banco? Porque, querendo ou não, muitas das pessoas... Acho que vai muito da pessoa do que realmente da instituição, né? Tipo assim, a pessoa promete contemplação, a pessoa começa a fazer um monte de coisa e aí quem compra, né, acaba se frustrando por não ter aquilo que as pessoas prometeram e tal. Eu acho que sim. Mas também o que é real hoje no mercado é que as pessoas estão buscando você falar o que agrada a ela, não que é verdade, né? Sim. Então eu acho que começa daí. Hoje a pessoa fala como que foi a experiência dela do consórcio, mas ela não fala como que ela iniciou no consórcio, como que ela contratou, qual que era a ideia dela para o consórcio, né? Então a gente sabe que tem diferença na forma que você trabalha dentro do consórcio e da forma que você espera do que é real, do que é possível. Eu até brinco com meus clientes, mágica ninguém faz. Se eu fizesse mágica para alguém, eu fazia para mim, não para... Né? Lógico. Então, o que eu acho que o mercado ficou frustrado foi isso. As pessoas estão sempre em uma forma de querer te vencer. Então, ela está buscando ali uma facilidade. E a facilidade hoje, como é comum, as pessoas acabam se frustrando em golpe e tomando alguns prejuízos ali. É o que eu sempre falo, né? Tipo assim, o golpe ele nunca começa no golpista. O golpista é só o meio para aquilo. O golpe começa na cabeça da pessoa. Eu quero alguma coisa de milagre. Aí o golpista vai falar assim, eu tenho o seu milagre aqui. E aí acaba que a pessoa cai no golpe. Então, tipo assim, eu sempre falo, o problema não é as pessoas que vendem, não é a instituição que vende o consórcio. Muitas das vezes a instituição, a maioria é praticamente igual, né? Claro, algumas têm de maior nome, outras têm mais reconhecimento, como por exemplo a Porto, então que querendo ou não é melhor de consórcio, mas realmente o que muda é o vendedor, é o consultor ali. Porque às vezes o cara ele vai te prometer um monte de coisa e você vai acabar sentando no lambo, né? Porque o consórcio ele é muito simples, você começa ali como um produto financeiro regulado pelo Banco Central, só que sempre tem gente para burlar essas coisas, né?
Exatamente, e aí é aquilo que eu falo. Existe hoje a lei do consórcio, que de 2009 para cá, quem não sabe, se tornou lei, justamente para tirar essa bagunça, não existe mais o jeitinho brasileiro, mas o que a gente mais vê ainda é pessoas buscando o jeitinho brasileiro. Então, dando um exemplo aí, não vou longe, semana passada eu perdi uma negociação de 1,5 milhão, porque entrou uma empresa onde, não falo nem da empresa, às vezes eu não sei o que se passa dentro da empresa. Mas é menos conhecida, né? Mas um vendedor prometeu que contemplar uma das cartas iriam puxar as outras cartas, né? E isso a gente sabe que não existe. Só que, infelizmente, por eu não querer vender dessa forma, eu não querer somente pegar o dinheiro desse cliente e abandonar, eu preferi nem vender e perder essa venda. Perdeu 1,5 milhão de venda. Mas é algo que se torna bem ruim pra gente, né? Justamente isso, quando a gente trabalha da forma correta, a gente busca ajudar o cliente, mas o cliente, infelizmente, ele não acredita no que realmente é. Ele acredita no que ele quer ouvir, no que você quer escutar. Então, tipo, o Felipe às vezes tem o objetivo de que ele quer sair da casa dos pais hoje e ele quer escutar que alguém vai ajudar ele a sair da casa dos pais hoje. Como? Ninguém sabe, mas se o cara prometer, é isso, é literalmente isso. Então, é o que eu sempre bato em cima dos meus vídeos, é o que eu sempre bato em cima, sempre quando eu tô conversando com alguém. Cara, você quer alguma coisa, você tem que se planejar para aquilo. Não adianta você querer milagre. Não tem milagre. Você vai investir, sei lá, em criptomoeda. Irmão, você não vai ficar rico do dia pra noite. A riqueza, ela não vem do dia pra noite. Ela é uma construção. Você tem que mudar a sua mentalidade, você tem que mudar seu estilo de vida, tem que mudar como você se porta. Então, tipo assim, você não vai sair da casa dos seus pais do dia pra noite também, mano. Você tem que se planejar, sabe? Então, literalmente, o que você falou. E aí eu queria saber de você. Por que o brasileiro ele prefere pagar os juros do financiamento hoje do que esperar, por exemplo, no consórcio? Isso é cultura ou é burrice? Cara, a verdade é que o brasileiro ele é imediatista, né? Só que eu acho que as pessoas hoje vê que o jeito de ela conquistar as coisas é só ela pegando, né? Então, vamos supor, eu escuto muitas pessoas. Tive um cliente também ali esses dias, onde a cliente pagava aluguel 10 anos, né? E aí a gente estava falando sobre o consórcio. Aí eu falei, qual o prazo ali você estima ser sorteada, né? Vamos falar para sorteio. Ela falou, Rafa, não sei, que demore 2 anos. É um prazo muito longo, né? Eu falei, você jura mesmo que é um prazo longo? Tá 10 anos pagando aluguel, minha filha. Você entendeu? Mas as pessoas não conseguem ver dessa forma. Ela quer e ela quer pra agora. Ou muitas vezes o que acontece eu não conheci o consórcio antes de sair da casa dos meus pais. Então hoje a realidade é que eu pago um aluguel. Quando eu penso em se livrar desse aluguel, eu quero alguém que resolva meus problemas. Eu quero alguém que me fale, não, cara, é simples assim você sair do aluguel. Só que a gente sabe que 90% assim. Dos brasileiros hoje pagam um aluguel. Então a gente sabe que não é fácil. Depende de uma atitude. E aí o problema das pessoas, eu acho que maior é isso. Ela acreditar que ela precisa guardar o dinheiro para comprar. Exatamente. Então, tipo assim, meio que eu acho que, minha opinião, é muito cultural do Brasil você escolher o financiamento, porque antes era praticamente só o que tinha, né? Então, tipo assim, você crescia até porque a taxa de juros era mais baixa, então assim vai. Só que hoje é um cenário completamente diferente, é um cenário onde tudo... Pode falar. Esse cenário eu ia até exemplificar meu avô, né? Meu avô é um cara que me criou, então eu tenho ele como exemplo. Meu avô é aquele cara que ele sempre guardou o dinheiro pra ir lá e comprar à vista, cara. Ou se não, ele ia lá, o carro dele mesmo, ele foi lá, viu a parcela do financiamento, viu como ficava. Não, dá pra comprar. Ia lá e comprava. Pronto, acabou. Só que é isso. A realidade de 10 anos atrás, 15 anos atrás, nem se compara ao que é hoje, né? Não. Hoje o custo do dinheiro se tornou muito alto. Exatamente. Hoje é absurdo. Tava falando com um cliente mesmo, ele deve 120 mil, agora de tarde. Ele deve 120 mil, só que ele tá com 320 parcelas de 1.500, se eu não me engano. Vai pagar ainda 400 mil pelo saldo devedor de 100. Isso é um absurdo, cara. É um absurdo. E aí eu tava falando pra ele, a opção seria trocar essa dívida de 100 mil que ele tem no financiamento, ele vai pagar 400, pelo consórcio que ele ia pagar pelo 100 mil, 125 mil. Só que ele ia sair de uma parcela de 1.500 para uma parcela de 500. Então é algo, assim, absurdo, mas a pressa tem seu valor, né? Querendo ou não, hoje o nosso público, né? São dois. Ou o cara, ele quer comprar alguma coisa, ele quer comprar um carro, quer comprar um imóvel, e aí ele está em duas situações. Ou ele está em aluguel, ou ele está tentando escolher o financiamento. Está se convencendo que o financiamento é melhor, né? E tipo assim, das duas formas, vamos supor, o aluguel.
A mulher, igual você falou, tá 10 anos pagando aluguel. Será que não vale a pena fazer um esforcinho pra ir se programando e esperar 2, 3 anos, sei lá que seja, pra comprar o imóvel? Ou o cara que tá no financiamento, por exemplo, será que não vale a pena ele esperar um pouquinho mais e se planejar e pagar menos, sabe? Cara, na realidade, eu acho que as pessoas hoje estão tão imediatistas, com um alívio também, que a internet trouxe isso, né? É tudo WhatsApp, é ligação e tudo, Muito que fácil, dando um né? exemplo, as pessoas não querem parar pra te ouvir. Então a realidade que eu acho que as pessoas hoje que estão buscando sair de um aluguel fazem é realmente tomar uma atitude sem fazer conta, cara, sendo sincero. Porque quando você fala que tá saindo de um aluguel, mas você tá entrando numa dívida de 35 anos que você vai pagar 3 imóveis, na minha opinião, você não saiu do aluguel. Você deixou de pagar pro dono do seu imóvel e você começou a pagar ali pro banco. Exatamente. Então não faz sentido. Mas é isso, as pessoas buscam ali por não conhecer. Pior ainda, eu vejo hoje que a maioria das pessoas que pagam aluguel, ela não consegue juntar a entrada que o financiamento pede. Então o cenário que a gente vê hoje é que as pessoas estão buscando pelo Minha Casa Minha Vida, por evolução de obra, que é o jeito dela entrar ali sem pagar uma entrada. Sim. Né? Mas o que elas não sabem é que elas estão pagando a entrada, só que diluída na evolução de obra. E aí é nesse cenário que eu falo. Se você está propenso a esperar 3 anos dentro de uma evolução de obra e conciliar junto com o seu aluguel, por que você não espera 3 anos no consórcio, mas aqui você só deve 13 anos a mais do seu imóvel, nesse cenário? E aí você também pode pagar algumas parcelas e diminuindo o seu prazo, e assim seu saldo devedor, né? Então assim vai. E que você falou, por exemplo, das pessoas que você... aqui a pergunta é, por que tanta gente, tipo, de alta renda, conhece o consórcio e investe no consórcio, e muita gente que, por exemplo, de baixa renda, que não tem tanto acesso à informação, acaba não acreditando no consórcio? E aí eu quero saber de você e depois eu dou minha opinião. Eu acredito que é justamente isso. A falta de informação. As pessoas de alta renda hoje, ela já sabe como é difícil ganhar dinheiro. Então ela dá valor pro seu dinheiro. E aí é aquilo. Até por ele ter todas as opções muito fácil, ele começa a comparar. E aí quando ele vai fazer cálculo, hoje, cara, não tem como você falar que você está levando em consideração o custo e pensar em financiar. Isso não faz sentido. Não bate, né? Talvez a urgência pode ser que você fale, não, prefiro o financiamento. Agora, se for falar em custo, se for falar em qualquer outra questão, não tem como. O consórcio hoje é muito menos burocrático, é muito mais baixo o custo, né? O prazo, então, nem se fala. Então, assim... eu acho que é isso também. Acho que a pessoa que ela já chegou num nível financeiro alto, ela teve um motivo para chegar lá. Então o que? Ela teve informação, ela teve estudo, ela teve, sei lá, muita coisa que fez ela levar naquele nível financeiro. Então, nessa jornada que fez ela chegar naquele nível, ela descobre muita coisa. Principalmente produtos que muita gente não tem acesso quando está na baixa renda. Por quê? Porque não tem informação. Ou seja, você não vê coisa na TV falando que o consórcio é bom. Você não vê coisa na TV. Por quê? Porque o consórcio ele não dá dinheiro para quem realmente ali ganha dinheiro com isso. Que, por exemplo, no financiamento, muita gente ganha dinheiro com financiamento. O banco, principalmente, ele ganha dinheiro com a sua pressa. Então, assim, aquelas pessoas que entendem como o dinheiro funciona, ela pega o consórcio e fala assim, mano, é muito benéfico. Se eu tenho dinheiro, eu consigo dar um bom lance, por exemplo, eu consigo contemplar uma carta pagando nenhum juros e nem pagando entrada ainda, sabe? Então, acho que é mais ou menos isso. Esse cenário é total. E aí é aquilo, quem tem dinheiro dá valor pro seu dinheiro, né? E aí eles aprendem como o consórcio pode ser uma potente máquina ali para fazer mais dinheiro. É um multiplicador, né? Hoje em dia é algo que assim, não tem outra forma de você levantar um dinheiro tão barato. E aí nesse cenário mesmo a gente tem hoje diversos clientes na carteira que levantam um aporte financeiro justamente por isso. Porque ele sabe que é um dinheiro barato. Então é aquilo que você falou. Ele pega uma parte daquele dinheiro ao invés de usar tudo e acaba ali usando para contemplar o crédito se for necessário, se for para ontem. Exatamente. Uma conta que eu sempre falo para as pessoas, tipo assim... que tem dinheiro, né? Fala assim, vamos supor que você tem 1 milhão. Você vai comprar um apartamento de 1 milhão e você tem 1 milhão à vista, vamos supor. Aí você dá 500 mil de lance. Só que o resto dos 500 mil, quem vai pagar não vai ser você, vai ser um inquilino que você vai colocar de aluguel. Então, assim, o consórcio ele é muito barato. Ali você tá no financiamento, se você escolhe fazer a mesma conta, você estaria pagando juros, você estaria pagando um monte de coisa que não seria necessário. Então, assim, as pessoas multiplicam patrimônio muito fácil com o consórcio. Exatamente. Dando um exemplo aí de um cliente meu, até que é músico, não posso falar o nome aqui, mas que deu certo na minha carteira. Ele contemplou uma carta de 280 mil, onde ele usou do bolso 74 mil.
Só que ele tirou de um investimento que estava dando o seu 1%, vamos falar grosso modo, R$740 por mês, e deixou a carta aqui, valorizando mesmo, porque para quem não sabe, quando o crédito é liberado, recebe uma valorização igual a uma poupança de 0,8% a 1%. Então ele tirou 74 mil para liberar um crédito de 280 mil, só que lá o rendimento dele era de R$740 por mês. Aqui o crédito está rendendo em torno de 2.800 por mês. Está aumentando o poder dele de compra. Sim. Então é dessa forma também que ele viu que faz sentido às vezes você tirar os 74 mil de um lado para fazer muito mais dinheiro através do consórcio. Beleza, agora vamos entrar na parte mais técnica do consórcio, beleza? E eu vou fazer algumas perguntas e você vai rebatendo ali. Quais são como funciona realmente a contemplação? Sorte, estratégia, lance ou planejamento? Estratégia. Por que você acha isso? Porque quanto mais sincero o cliente for comigo, melhor são a gente fazer um bom negócio. Geralmente eu falo muito isso para meus clientes. Então depende do objetivo dele. Tem muitos clientes que falam, cara, eu penso para daqui 2 anos. Então se ele me fala que isso é para daqui 2 anos, a gente vai ver o que faz sentido de acordo para ele. E aí nós vamos pensar no quê? Vamos participar para sorteio, que é a melhor das virtudes, mas futuramente, se for necessário, nós precisamos ter uma reserva ali para lance. Então eu falo nesse cenário até que eu costumo brincar com meus clientes, que é como se você guardasse 2 dinheiros. Um através do consórcio e outro para, se necessário for, a gente ofertar um lance. Show. E quais são os indicadores que uma pessoa deve analisar antes de escolher um grupo? No caso você, mais de acordo com as informações do seu cliente, por exemplo. Eu acredito o fator que ele deve analisar justamente é atendimento, porque hoje eu acredito que cada um na sua área se torna especialista naquilo que faz. Então, quando a pessoa vai buscar o consórcio, ela nunca teve um consórcio. É bom ela ter esse acompanhamento de perto, que isso já muda o profissional. Ela ter nítido qual que era a ideia dela, a curto, médio e longo prazo, porque tem muitas pessoas que querem buscar o consórcio, mas não viu nada. Então, acho que essa é uma opção bacana, porque ela tem que realmente entender qual o valor de parcela cabe no orçamento dela, qual crédito iria atender, e se a ideia dela é trabalhar algum recurso do bolso, ou se vamos ser só para sorteio, né? Show. Aí aqui, acho que isso vai muito do que você comentou da sua cliente lá do 1,5 milhão, da administradora. Quais sinais mostram que uma administradora é confiável? Eu geralmente falo que o selo do Banco Central e da ABAC é uma das coisas que garantem, mas geralmente a pessoa que passa mais confiança, ao meu ver, é aquela que não entrega facilidade. Porque assim, se fosse tão fácil, você concorda que todo mundo teria? Todo mundo tava rico. Exato. Então, nesse exemplo mesmo, se fosse fácil dessa forma, até brincando assim, eu vou fazer uma carta dentro do grupo, vou contemplar e o resto eu vou puxar todas. Eu iria fazer 10 cartas de 70 mil, iria dar os 70 mil, se possível assim, 100% de lance ali na carta e ia puxar todas, só que eu ia levantar 1 milhão com uma carta de 70. Então, é algo que não... Eu acho que isso também, da questão da administradora, a questão do consultor, a questão de toda essa parte do consórcio principalmente, eu acho que vem muito de você também buscar, né? Porque assim, é o mínimo da lógica você parar pra pensar o que você acabou de parar pra pensar. Nossa, se eu fizer 10 cartas, se eu contemplar uma, vem 10... Tipo assim, você vai falar, mano, não faz sentido algum isso. Então é o mínimo de você falar assim, cara, deixa eu pesquisar um pouquinho aqui pra ver se o que esse cara tá falando é verdade... Ou se esse cara tá metendo louco só pra eu fechar com ele e ser um golpe, por exemplo. Não, até dando esse exemplo, vamos supor, aí a gente tá falando da nossa realidade. Tem muita gente aí que, cara, é bilionário. Então vamos supor que eu vou concorrer com um cara desse. O cara faz 50 cartas dentro do grupo, cara. Ele vai contemplar todas, eu vou ficar pra quando? Vai chupar o dedo lá. Nunca mais, esquece. Então, tipo, como. É exatamente isso. Não, mas se fosse tão fácil assim, pô, igual você falou, tem uns bilionários aí. O cara ia fazer 50 cartas de 1 milhão... ia dar 1 milhão e ia ganhar 50 milhões, sabe? Tipo assim, é uma conta que não faz sentido nenhum. E longe disso também, eu costumo falar também, um adendo aí pro pessoal, é que o único risco que o administrador de consórcio pode te apresentar também é ela vir à falência, né? Porque você está investindo o seu dinheiro ali, você está guardando o seu dinheiro ali. Então até brinco com as pessoas. Você vai guardar seu dinheiro aonde? Numa Porto Seguro, num Itaú da vida ou no Copo de Minas? Fazendinha da Sul, né? Você não conhece, nunca viu falar.
E aí acontece isso. Algumas administradoras falham e aí a pessoa fica ali com aqueles problemas para reaver o dinheiro. Coisa que aqui pela Porto também eu já fico respaldado justamente por isso. A gente tem capital aberto com a Azul Seguros, com o Itaú, então nós conseguimos respaldar o nosso cliente até juridicamente. Isso é muito bom, né? Principalmente para você analisar, porque a Porto Seguro está há quantos anos aí no mercado? Mais de 60 anos. Então, para uma empresa desse porte, principalmente, quebrar é muito difícil. Tipo assim, tem que acontecer uma coisa muito louca para uma empresa como a Porto Seguro quebrar. O que já é diferente de uma empresa menor, por exemplo, que não é tão conhecida. Para uma empresa dessa quebrar, é rápido, porque não tem marca no mercado, não tem uma empresa fixa, não tem tanto grupo, não tem gente pagando direito. Então, assim, a chance de quebrar, tem gente dando golpe. Então, exatamente. E aí, entrando até nesse cenário que você comentou, eu acho um adendo importante. Para quem não sabe, o consórcio ele é um autofinanciamento. Então, da onde vem o dinheiro, galera? Da onde vem aquele dinheiro? Justamente do grupo. Então, entra em mais um detalhe. Esses grupos, infelizmente, de empresas que estão acostumadas a fazer isso, vender coisa que não vai acontecer para os clientes, acaba prejudicando o grupo, porque você vai cancelar. A pessoa te vendeu uma coisa que você comprou e não foi daquela forma, você vai cancelar amanhã ou depois. E aí isso acaba acabando com o fundo de caixa do grupo. Você acaba não conseguindo ser contemplado justamente porque o grupo não está levantando saudável, o valor que você precisa para contemplar as pessoas. Sim, então é isso. E já que você começou a falar, fala um pouco de como funciona o consórcio em geral, de forma bem rápida para eles ali. O consórcio é simples. O consórcio é uma forma de você programar para chegar no crédito total, seja para imóvel, seja para veículo. E aí temos 2 cenários, o sorteio ou o lance. Sorteio eu costumo até dizer que é prazo de Deus, né? Pode acontecer agora de início, como pode acontecer a qualquer momento. Mas o lance é uma forma que a gente tem para agilizar a sua contemplação. Boa. E vamos lá. Existe consórcio rápido ou isso é sempre promessa duvidosa? Eu acredito que existe decisão rápida. Você entrar dentro do consórcio. Existe dinheiro, né? Quanto mais dinheiro você tem, mais rápido vem. Exato. Quanto antes você tomar a decisão de entrar no consórcio, melhor, né? Porque tem pessoas que falam, eu preciso do consórcio para ontem. Eu falava, a gente deveria ter entrado anteontem, cara. Então, assim, a gente vai ter que entrar no consórcio. Sorteio é aquilo, como é loteria federal... Cara, ninguém é vidente aqui, creio eu, que vai saber qual número vai sair na Loteria Federal. Senão me passa uns números aí que eu vou jogar. Mas através do lance a gente consegue ali retirar, fazer alguma estratégia que dá certo, né? Mas lembrando que é até contra a lei dá prazo dentro do consórcio. Então pode, é esse cenário. E o que você acha que é o melhor cliente para fazer um consórcio hoje? Tipo assim, você fala, esse cliente aqui, ele seria o cliente perfeito para fazer um consórcio. Cara, eu acho que Geral. Só que eu penso assim, guardar um dinheiro mesmo, sabe? Vamos supor que é o exemplo que você deu. Se eu morasse com meus pais ainda, e eu entraria com certeza numa carta de imóvel hoje, porque eu ia deixar ali para ir pagando e contemplei. Ou eu saio da casa dos meus pais naquele momento e vou morar em algo que é meu ao invés de pagar um aluguel, ou coloco um inquilino para pagar aquele imóvel para mim e vou para o próximo. Assim é um jeito de eu dobrar meu patrimônio, né? Assim como tem pessoas que hoje já têm veículo. Então eu falo, cara, programa uma parcelinha baixinha. Você concorda comigo que daqui 2, 3 anos, 4 anos, 5 anos você vai querer trocar de carro? Então esse é o melhor momento. Coloca uma parcela baixinha, vai para sorteio mesmo. Que demore. Você tá com um carro novo, você não vai precisar trocar agora. Aquela pessoa que, então você disse que, tipo assim, a pessoa tem alguma coisa e não tem a pressa, tipo assim, por exemplo, aquela pessoa que, vamos supor, ela quer sair do aluguel, ela tem a pressa de sair do aluguel. Então, tipo assim, aquela pessoa que ela, vamos supor, mora na casa dos pais, ou mora já numa casa, e ela quer conquistar outra, que ela não tem tanta pressa, esse seria o cenário ideal, mais ou menos. Seria perfeito para já encaixar a parcela, né? Porque aí Sim. ela não tá já em uma dívida, né? Vamos supor, essa questão do aluguel. Você, óbvio, o erro é seu, né? Você procrastinou seu objetivo e você sabia que se você sair da casa dos seus pais, você vai morar onde? Você vai ter que pagar um aluguel. Então, uma vez que você já tá dentro do aluguel, às vezes é difícil você conseguir sair, porque você já tem aquela parcela. Como você vai assumir mais uma parcela? Sim. Então, se você se antecede nesse momento, já coloca uma parcela do consórcio, antes de você sair da casa dos seus pais, você já sai para algo que é seu, não para pagar algo que é dos outros. Gente, é o seguinte, quanto mais você programa, quanto antes você planeja, melhor vai ser e o mais barato você vai pagar. Simples assim, não é? Com certeza. Você precisa ter dinheiro para comprar. Você concorda comigo? É isso.
E vamos lá. Como o consórcio é um produto para quem está começando ou para quem já ganha bem também? O consórcio é um produto que atende do A ao Z. Eu tenho clientes que buscam sair do aluguel, como eu tenho clientes que buscam dobrar, triplicar, quadriplicar ali o seu patrimônio, né? E por que você acha que, por exemplo, de um tempo para cá, o consórcio ele começou a ficar muito popular, né? Você vê, se você vai para a estrada, por exemplo, você vê um monte de administradora com coisa lá nas estradas, você vê na TV hoje, por exemplo, algumas administradoras também fazendo propaganda. Por que você acha que de um tempo para cá o consórcio ficou tão popular? É porque sendo assim, até falando agora da minha experiência, tá, Felipe? Quando eu entrei aqui, os corretores não abriam as portas pra gente, eles me viam como um inimigo, que ele queria vender o financiamento porque ele quer vender naquela hora pra você. De um tempo para cá, eles começaram a abrir a porta. Por quê? O banco e os vendedores, todo mundo começou a perder muito cliente justamente pela burocracia que está o financiamento hoje, né? Dados mesmo comprova que os bancos estão sem fundo de caixa para empréstimo de dinheiro, a taxa Selic está muito alta, tornando assim muito mais burocrático, né? Então aquilo que antigamente se achava que era simples assim, não, eu quero comprar meu imóvel, vou ver o financiamento, não é assim. Vai lá ver. Eu tenho muitos clientes nesse tipo, que foi lá ver o financiamento, chegaram a ver o financiamento, mas não consegue financiar, cara. A realidade não é que é simples assim. O bom de você ter um produto bom é porque você fala, pode ir lá ver, você vai voltar. Exato. Porque é isso, sabe? Então, acho que o consórcio ele ficou muito popular justamente por conta do cenário econômico. Exato. Né? Porque você pega ali a taxa Selic alta, você vai fazer um financiamento, você paga 3 vezes o valor do imóvel num financiamento, 4 vezes dependendo. E entrando nesse caso aí, vamos resumir. A Selic hoje está em 15%. Então você está falando que você paga 15% ao ano ali no... 15% hoje, né? Porque amanhã a gente não sabe quando vai estar. Exato, já estima que ano que vem vai estourar uma bomba aí. Mas vamos falar do hoje, 15% ao ano, no consórcio, tanto para imóvel quanto para veículo, a média do mercado, não vou nem falar Porto, é 20%. Sobre o prazo total. Então, se a gente for colocar um ano que você pagou seu financiamento, você já paga o custo do seu consórcio inteiro, exatamente. Então por isso que ficou tão popular, né? E, tipo assim, eu sempre falo também que o brasileiro, infelizmente de verdade, ele não tem tanta noção financeira. Ou seja, o cara, ele tá na escola, ele não tem aula sobre finanças. Ele cresce, ele não tem aula sobre finanças. Ou seja, o brasileiro acaba sendo penado, acaba sendo punido por algo que, tipo assim, ele não tem controle. Então hoje as pessoas elas não conseguem segurar dinheiro, elas gastam o dinheiro ao invés de se programar. E aí, de 0 a 10, você que já tem contato direto com o cliente, quanto você acha que o brasileiro realmente entende sobre dinheiro? Entende? Entende, tipo assim, não, eu tenho que fazer isso porque isso vai me dar retorno. Cara, aí eu seria radical, sendo sincero, 2... Eu também acho que é por Nem aí. isso. Porque o que acontece sendo sincero, já começa disso que você falou. O brasileiro não se programa a ponto de, tá chegando o fim do ano, o que a gente mais escuta dos clientes cara, tá vindo IPVA, tá vindo rematrícula, tá vindo seguro, tá vindo isso, e eu tô sem dinheiro. Como que o cara não se programou para pagar isso? IPVA vem todo ano, o rematrícula vem todo ano, o IPTU vem todo ano. Então, cara, como você não se programa para isso? Você sabe que você tem que pagar isso. Muita gente, tipo assim, eu vejo muitos brasileiros, o cara, vamos supor, ganha 5 mil por mês, o que não é um salário ruim, mas também não é um salário bom. Só que o cara, vamos supor, ele tem um custo de vida de 4, aí sobra R$1.000 por mês. Só que com esses R$1.000 por mês, o cara gasta o dinheiro. Ele não planeja o futuro dele, ele não investe o dinheiro dele, ele não faz nada, ele simplesmente gasta o dinheiro dele. Então, assim, o brasileiro, naturalmente e infelizmente, ele tem essa tendência a não saber do dinheiro dele. Então, acho que isso, infelizmente, impacta na sociedade como um todo e principalmente nas pessoas, né? Porque elas não conseguem comprar coisas que realmente vão valorizar no futuro. Isso é o comum, né? Vamos supor, dando meu exemplo mesmo. Eu pagava a parcela do meu carro de R$1.200. Quando eu terminei de pagar, eu falei, agora vai sobrar um dinheiro na conta. Se passaram 4 meses e não tinha R$1 na conta. O que acontece? Você ia uma vez no restaurante, você começa a ir 3 vezes. Você ia uma vez no shopping, você começa a ir 2 vezes. E aí você acaba gastando em outro lugar. Exatamente. Então o que acontece? Você substitui, né? Eu já fui lá e fiz outro consórcio. Não vou ficar
gastando dinheiro à toa, É não. poupança forçada, né? Exatamente, porque se você não coloca a parcela em alguma coisa que realmente vai mudar no seu futuro, você vai gastar em alguma coisa, cara. Isso não tem como. Exatamente. E o brasileiro, ele tem essa tendência, né? Então por isso que você vê muita gente, igual você falou, 90% dos brasileiros pagam aluguel. Então, assim, infelizmente o brasileiro tem essa tendência em gastar do que construir, né? Que o certo seria o quê? O brasileiro ter poder de compra, o brasileiro guardar dinheiro e o brasileiro construir futuro. O que na verdade é tudo ao contrário, né? O brasileiro não tem nada disso. É isso, eu falo para meus amigos, dou exemplo de um consórcio de R$300 por mês, por exemplo, que você estaria guardando, abriria um leque de possibilidades para vender o crédito, para usar, enfim, para fazer um monte de coisa. Geralmente o pessoal não tem. Mas aí esse mesmo cara que comenta comigo que não tem o R$300 para pagar o consórcio, ele posta mais tarde na balada ali com um combo de R$350, R$400 na mesa. Isso aconteceu comigo. Eu fechei um crédito, acho que foi de 200 mil com uma menina. Aí ela me mandou mensagem: tô separando e eu não tenho dinheiro e eu não tenho não sei o que. Aí no dia seguinte ela veio e falou tipo assim: vou cancelar. Falei, não, beleza, mas por que você vai cancelar? Não tenho dinheiro e tal. No dia seguinte ela postou lá, saindo com o esposo dela, que ela falou que tinha terminado, num restaurante. Aí eu falo, beleza, aí não tinha dinheiro, né? Não tem dinheiro pra o quê? Pra se planejar, mas tem dinheiro pra farra, sabe? Então... Mas exatamente, aí depois você pergunta, por que você paga aluguel há 10 anos? Aí a pessoa fala, porque eu nunca consegui mudar. Nunca consegui comprar meu imóvel. Por isso que, infelizmente, hoje aquele pessoal que a gente fala que tem 35 mais, né? Que é o pessoal que já tem uma família, pessoal que já tá ali mais avançado. As pessoas têm cabeça de 16, porque acaba que não tem nada construído, paga um monte de boleto desnecessário e não tem nada. Eu acredito que as pessoas não furam a bolha, né? Dando o exemplo da minha mãe, assim, ela vem ali naquela da minha avó, que é aquilo, você trabalha, paga as contas, paga seu aluguel e tá tudo bom, tá tudo ótimo. É isso. Então, acho que foi muito produtivo. Muito obrigado. Opa, valeu, prazer, espero ser chamado de novo. E fiquem atentos aí que vai vir com mais integrantes aqui da empresa e do consórcio em geral também. Valeu!